Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas eu sei que com certeza você será abençoado. Hoje nós estamos aqui para discutir a 13ª lição do primeiro trimestre. E nós temos uma galera muito legal aqui. Seu nome e sua idade. Daniel, e eu tenho 16 anos. Thaís, eu tenho 16 também. Daniel e Thaís estão com a gente hoje exatamente para a gente discutir a última lição. E a última lição, a 13ª lição, ela vai dizer sobre declaração de fidelidade. O verso áureo, o que diz para a gente? Leia para a gente. Ele andou em todos os caminhos de Asa, seu pai, não se desviou deles e fez o que era reto perante o Senhor. Todavia, os altares não foram todos tirados. Nele, o povo sacrificava e queimava incenso, e Josafá viveu em paz com o rei de Israel. Muito bem, nós vamos hoje discutir a história de um rei conhecido como Josafá. Mas a lição começa dizendo para a gente sobre declaração de fidelidade. Thaís, lembra para a gente de algum exemplo de declaração de fidelidade? Como é que é essa história de declarar fidelidade? Olha, um exemplo, tipo assim, bem... Básico assim, né? Básico isso. É o casamento, onde... Beleza. Onde os noivos... fazem um voto de fidelidade, de confiança. Isso, os noivos lá no altar, na frente do pastor, ou na frente do padre, ou do reverendo, prometem, né? E faz uma declaração dizendo que vai amar na riqueza, na pobreza, na alegria, na tristeza, né? Na saúde, na doença, até que a morte o separe. Muitos se esquecem rapidinho dessa declaração, tá? Mas é verdade, a declaração de fidelidade é exatamente isso. E é isso que a gente vai estudar nessa lição. Nós estávamos vendo que os reinos estavam divididos em dois, certo? Um reino do sul e um reino do norte. O reino do norte era o rei Acabe, fazendo as lambanças todas dele. No reino do sul, a gente tinha o rei Asa, e quando o rei Asa terminou o seu reinado, quem assumiu foi o rei Josafá. O que será que Josafá fez no seu reino? Thaís, como é que ele começou o reino dele? O que o texto diz pra gente? O que ele resolveu fazer no reino dele? Vou pegar aqui na Bíblia o texto Legal. de 2 Crônicas 3, assim, que fala... 2 Crônicas 17, Isso, 3 em 17, diante. 3 Beleza, assim. isso aí. O Senhor foi com Josafá, porque andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não procurou a Baalins. Os Baalins, isso, que eram ídolos. Antes procurou ao Deus de seu pai e andou nos seus mandamentos, e não segundo as obras de Israel. O Senhor confirmou o reino nas suas mãos, e todo o Judá deu presentes a Josafá, o qual teve riquezas e glória em abundância. Legal. Josafá caminhou com Deus. E enquanto Josafá caminhou com Deus, Deus abençoou. O Josafá, ele foi muito esperto. Ele sabia que o povo estava afastado de Deus. Então ele criou uma estratégia para que o povo se voltasse para Deus. O que ele criou, Daniel? O que ele desenvolveu ali? Ele tirou alguns ídolos. Isso, tirou alguns ídolos. E ele chamou gente para ajudar a ensinar, não foi? Sim, ele criou uma caravana de ensino. Ele tinha vários levitas, ou vários mestres da lei, e esses instrutores iam de cidade em cidade, explicando para as pessoas como é que elas deveriam adorar o Deus verdadeiro. Então, isso foi muito legal. E Deus gostou disso. E Deus falou assim: Josafá, enquanto você andar comigo, eu vou te ajudar. Josafá era humano como qualquer um de nós. E estava sujeito a cometer erros. Ele cometeu alguns erros. Lembra de algum erro que ele cometeu? Bom, ele colocou o filho dele, o Georão, para casar com a Atalha. Isso! Aí deu problema. Isabel e Acabe. Ele botou o filho dele. Naquela época, os reinos faziam aliança. Ele era um bom estrategista, assim. Ele tinha um bom relacionamento com os outros países. E nesse bom relacionamento dele, ele acabou tendo algumas dificuldades. Por quê? Porque ele escolheu para o filho dele, Georão, a filha do rei Acabe, Atalia. E daí esse casamento deu ruim. Por que deu ruim? Porque Acabe não acreditava ou não fazia a vontade de Deus. E dessa união, uma certa vez eles resolveram fazer uma guerra, lembra disso? E eles resolveram ir para a guerra. Josafá chegou lá para Acabe e falou: Acabe, eu vou te ajudar na batalha. O Acabe ficou todo feliz, falou: opa, agora nós vamos rapidinho, vamos conquistar uma área aqui chamada Ramote Gileade, fica tranquilo que vai ser fácil. Mas Josafá falou assim: não, peraí, vamos primeiro consultar a Deus. Viu que legal? Mesmo estando fazendo uma coisa que não estava lá muito certa, porque ele estava se juntando a alguém que não fazia a vontade de Deus, ele falou assim: vamos pedir para Deus, qual que é a opinião de Deus? E o Acabe então mandou chamar 400 profetas. E o que eles falaram?
vai, pode ir para a guerra, vai dar tudo certo. Josafá falou assim, escuta, não tem nenhum profetinha de Deus aqui? Não tem nenhumzinho aqui? Então eles falaram assim, não, tem um. O Acabe falou assim, tem um, mas eu não gosto dele. Tem o tal do Micaías, mas toda vez que chama esse Micaías aqui, dá problema, porque ele vem aqui e ele fala algumas coisas que eu não gosto. Mandaram chamar o Micaías foi lá, resumindo a história, porque o nosso tempo é bem curto, o Micaías falou assim, não vão para a guerra, porque Deus não vai abençoar. Mas o Josafá já tinha prometido que ia ajudar o rei Acabe, enfim, o Acabe não acreditava no Micaías, eles foram para a guerra. E o que aconteceu na guerra? Acabe morreu. Acabe morreu, só, mas não aconteceu mais nada. O Acabe foi acertado por uma flecha, né? E o Acabe morreu, beleza. Josafá voltou para casa, e quando ele voltou para casa, ele falou assim, fiz coisa errada. E ele novamente, ele prometeu ser fiel a Deus. E ele falou assim, Deus, o Senhor vai me ajudar, e nós vamos realmente seguir nos teus caminhos. E Josafá foi seguindo nos caminhos de Deus. O reino prosperou. Você leu ali que Josafá foi bem sucedido no seu reino. E no finalzinho do reino dele, lá mais para frente, teve uma outra guerra. Como é que foi essa guerra? Conta para mim. Teve um certo dia que os Moabitas e os Moanitas... Isso, os Moabitas e os Amonitas, legal. Eles se aliaram para... atacar o povo de Judá. Isso. E aí, nessa guerra, antes de começar a guerra, Josafá teve muito medo. Então ele buscou a Deus, né? E Deus deu confiança para ele, enquanto... Verdade, Deus ajudou, verdade. Ele foi lá e a oração de Josafá foi assim, Deus, confunde a cabeça dos meus inimigos. E Deus falou assim, fica tranquilo, eu vou te ajudar. No dia seguinte, na hora de sair para a guerra, o que Josafá fez, Daniel? Josafá, ele colocou os músicos à frente da guerra. Coisa mais maluca, né? O camarada vai para a guerra e ao invés de levar espingarda, lança, flecha, o cara leva tocador de trombeta. Não parece ser uma estratégia muito, né, brilhante para uma guerra. Mas o que aconteceu? Eles saíram na frente do exército de um grupo de músicos, né? E Josafá falou assim, olha, acreditem em Deus, creiam em Deus, creiam nos seus profetas e vocês vão ter prosperidade. E o que aconteceu na guerra? Os exércitos inimigos começaram a ter um fogo amigo, né? Eles fogo amigo, exatamente, tá? Uns começaram a atacar os outros, tá? Eles tinham uns amigos que moravam próximos ali, que era o pessoal de Seir, que eles falavam ali, atacaram lá, e daí os amonitas começaram a atacar os moabitas, e eles mesmos começaram a se destruir. E o que o Josafá precisou fazer? Nada, simplesmente ficou lá sentado, assistindo os inimigos se autodestruírem. Tá vendo como Deus é legal? Quando a gente faz a vontade de Deus, quando a gente se propõe a fazer a vontade de Deus, Deus sempre vai nos ajudar. Às vezes Deus não responde as orações do jeito que a gente quer, nem na hora que a gente quer. Por quê? Porque Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Mas Deus sempre responde às nossas orações e Deus espera que nós sejamos fiéis a Ele. Deus espera essa declaração de fidelidade. Assim como Deus foi fiel, mandando seu Filho para morrer pela gente, Deus espera que nós sejamos fiéis para com Deus, fazendo a vontade de Deus. E como é que a gente faz a vontade de Deus? Lendo a Bíblia, indo à igreja, estudando a lição, cantando, sendo bons exemplos, falando para os nossos amigos a respeito de Deus. Que Deus nos abençoe, que tenhamos uma semana muito legal, sabendo de que Deus sempre é fiel para com a gente. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado, porque nós aprendemos hoje que o Senhor sempre recompensa a fidelidade. Por favor, cuida de nós. Nos ajude a ser fiéis a Ti. Nos ajude a fazer a Tua vontade e nos leve logo para os céus. Em nome de Jesus. Amém.